A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais um domingo, mais um culto de celebração. Hoje é domingo de Páscoa, onde nós sabemos que fala da morte do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal. E hoje eu gostaria de iniciar a nossa reunião orando pelo nosso país, orando pela nossa cidade. E você aí na sua casa, gostaria que separasse um tempo nesse momento para que nós possamos orar. Vamos orar pedindo que o Senhor continue guardando o seu povo, guardando a sua igreja, guardando essa nação, guardando a nossa cidade. Amém? Aí de onde você está, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar, vamos ter uma breve palavra de oração nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós nos posicionamos diante do Senhor, nos levantamos como igreja, ó Deus, para colocar o nosso país diante do Senhor, para colocar a nossa cidade diante do Senhor, porque nós, ó Pai, sabemos que só de Ti veio o nosso socorro, só de Ti, Senhor, vem a cura, vem, ó Deus, a libertação, vem a proteção, vem a prosperidade. A bênção só pode estar em Ti, ó Deus, e por isso nesse dia, nesse culto de celebração, nós voltamos, ó Pai, o nosso clamor ao Senhor, pedindo, ó Deus, para que nesses dias maus, esses dias, ó Deus, onde estamos passando por uma epidemia, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, que põe a Tua mão, que coloque a Tua mão, Pai, guardando o Teu povo, guardando a nossa nação, guardando a Tua igreja, desta praga, deste vírus, deste mal, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa trazer a cada coração nesta nação, ó Pai, fé, uma confiança no Senhor, Pai, que é uma confiança que não pode ser abalada, não é a confiança em braço humano, não é confiança naquilo que é natural, terreno, mas é uma confiança no Senhor, o Criador dos céus e da terra. E nós nos levantamos como povo de Deus e declaramos: todo vírus cesse, toda praga seja cancelada, seja quebrada na nossa nação, na nossa cidade, no mundo, em nome de Jesus. Que esse vírus recue, que esse vírus seja banido, em nome de Jesus, ó Deus, e toda nação possa viver tranquila, em paz, e possamos voltar, ó Deus, a fazer aquilo que nós estávamos fazendo antes, ó Deus, nos reunindo como igreja, ó Pai, vindo tranquilamente, sem nenhuma preocupação, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos pedindo a Tua proteção, oramos pedindo, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre a nossa cidade de Lucas do Rio Verde, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, em nome de Jesus, ó Pai. E nós queremos também Te agradecer. Obrigado, ó Pai, por nos guardar e nos dar a certeza que em meio a toda essa luta, essa dificuldade, essa pandemia, nós sairemos ilesos dela, nós sairemos completamente guardados, permaneceremos guardados no Senhor e nenhum mal nos sucederá. Assim nós declaramos como igreja e assim queremos Te agradecer, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba nesse momento o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos render ao Senhor graças, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, assim oramos, agradecidos, crendo na Tua bênção, na vitória que já nos foi dada, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Adore o Senhor, meu irmão, aí onde você está, você com a sua família, com todos aqueles que estão aí presentes com você. Vamos adorar ao Senhor, vamos render louvor e adoração a Ele, em nome de Jesus. Diante do Senhor Jesus, volte seu coração a Ele e diga a Ele palavras de adoração aí onde você está. O nosso Deus é bom, aleluia. Nós somos a sua noiva apaixonada e Ele voltará para nos buscar. Come
pudesse dizer aí na sua casa palavras de gratidão diante dele. O noivo chama a sua noiva com vestes santas, ele te chama. O noivo chama a sua amada para ir aos céus, para ir aos céus. Esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus. Nós somos a noiva. Aleluia. Novo noivo vem para nos buscar. O noivo chama a sua noiva com vestes santas, ele te chama. O noivo chama a sua amada para ir aos céus, para ir aos céus. Esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos céus, esteja pronta para ir aos e ele vem buscar, e ele voltará. Esteja pronto, e ele voltará. E ele vem buscar, e ele voltará. Esteja pronto, e ele voltará. E ele vem buscar, e ele nós somos cuidados por Ele. Os meus e os
mas o que define é aquilo que o Senhor diz que nós somos. Aleluia! Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Diga isso. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Diz seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Brasil.
sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Diz seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, que eu me sinto assim. Diz que forte sou. Te adoramos, Senhor, declarando essa verdade. Pai, somos amados do Senhor. O Senhor nos ama, mesmo quando pensamos diferente, nada pode mudar o seu amor por nós. O Senhor continua nos amando. Ah, Senhor, o Senhor nos guarda, estamos seguros no Senhor, jamais estaremos só. Podemos, ó Deus, descansar, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Abba, está conosco em todo tempo e todo momento. Te adoramos, Senhor, nesse dia, te adoramos, ó Pai, nesse culto de celebração. Rendemos ao Senhor graças, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Como é bom adorar ao Senhor, como é bom declarar essas verdades através de canções. Nós somos amados, nós somos guardados pelo Senhor, estamos seguros nele, e podemos manter essa confiança todos os dias, até que Ele venha para nos buscar, amém, irmãos, glória a Deus. Nesse momento nós vamos orar por nossas finanças, nós vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas que nós vamos apresentar ao Senhor. Você sabe que nesse tempo que nós não estamos nos reunindo presencialmente, você pode estar entregando o seu dízimo e a sua oferta por transferência bancária, por depósito bancário, ou você pode estar vindo no prédio, ok? Pegando o seu envelope e ali entregando o seu dízimo e a sua oferta. Muito importante que você continue crendo na palavra do Senhor e continue honrando ao Senhor com tudo aquilo que vem em sua mão. E lá em Gênesis capítulo de número 14, verso 18 em diante, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Glória a Deus. Sabe, esse texto de Gênesis capítulo 14, o que me chama muito a atenção nele são aqui alguns aspectos que é muito importante que você se atente. Primeira coisa que nós observamos é que Abraão, tudo que ele recebeu por causa de Deus. Aqui no caso, o sacerdote Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. E é interessante que nós observamos aqui no texto que Melquisedeque, rei de Salém, o Senhor, ele vem ali ao encontro de Abrão, e o que ele faz? Ele traz o pão e ele traz o vinho, ele traz a provisão. Tudo que Abrão tinha, ele tinha por causa do Senhor, por causa do Altíssimo. E é interessante que diz assim no verso 20: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Se você voltar
ali no início do capítulo 14, vai falar de uma guerra de 4 reis contra 5, e você vai ver que Abraão havia voltado de uma batalha, e a palavra está dizendo aqui que Deus entregou os adversários nas mãos de Abraão. Abraão então, ele ali pegou dos despojos, e ele reconheceu, tudo que ele tem veio do Senhor. Se não fosse o Senhor, ele não conseguiria adquirir aquilo que ele recebeu, aquilo que ele adquiriu. Então veja, é importante que eu e você entendamos essa verdade. Tudo que nós temos recebido, é o Senhor que tem nos dado. É importante manter sempre essa convicção em nossos corações, porque quando nós sabemos disso, jamais nós teremos dificuldade de honrar o Senhor com aquilo que tem vindo às nossas mãos. Sabe, eu vejo que quando há essa dificuldade por parte de alguém em honrar o Senhor com o seu dízimo e a sua oferta, é porque ainda existe lá no fundo, no seu íntimo, que ele tem conquistado com as forças próprias. Ele tem conquistado todo aquele recurso. O trabalho está ligado simplesmente a ele. Ele não reconhece que Deus é quem tem dado o emprego, que Deus é quem tem dado saúde, que Deus é quem tem dado todas as condições para que ele possa trabalhar. Mas veja, nós, o povo de Deus, somos aquele povo que crê. Nós não fazemos nada de nós mesmos. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é o nosso Altíssimo, é aquele que tem provido todas as coisas e tem nos assistido em todo e qualquer tempo. E sabe, eu preciso dizer algo para você nesse tempo em que muitos têm passado, por necessidades, ou até mesmo assustados, com medo de perder o seu emprego e ter um problema financeiro. Eu creio que Deus tem prosperado o seu povo. Sabe, eu tenho escutado muitos testemunhos aqui, eu falo daqui de alguns irmãos que têm compartilhado comigo o quanto eles têm sido abençoados nesse tempo. Enquanto alguns estão ficando desempregados, tem irmãos que estão sendo promovidos no trabalho. Enquanto alguns estão ficando ali, sabe, desempregados e tendo um problema financeiro, os irmãos têm recebido mais do que eles recebiam antes. E eu fico tão feliz quando eu vejo esses testemunhos e vejo os irmãos contando o quanto eles têm sido abençoados nesse tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, esse tempo de pandemia, você não será atingido em nenhuma área, as suas finanças, os seus relacionamentos, sabe, tudo aquilo que você fizer, a sua saúde, nada vai ser atingido. Pelo contrário, nesse tempo nós vamos prosperar ainda mais. Vamos prosperar ainda mais, vamos desfrutar ainda mais da graça de Deus, do amor de Deus, e você verá, o Senhor é poderoso e Ele é quem nos guarda. Nós não dependemos da economia desse mundo, nós dependemos do Senhor. Amém, irmãos? Isso é precioso. Isso é tremendo, e você e eu precisamos manter os nossos olhos, a nossa confiança nessa verdade. Amém? Eu gostaria que aí da sua casa, onde você está nesse momento, você separe, pegue o seu dízimo, a sua oferta, caso você tenha aí separado, ou se você também já entregou durante essa semana. Vamos orar. Vamos consagrar ao Senhor e vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque nós sabemos que o Senhor é Jeová Jireh, é aquele que provê todas as coisas para nós. Nós não teremos falta de nada em todo e qualquer tempo. A tua palavra é fiel, o Senhor é fiel, e aquilo que o Senhor falou não pode voltar atrás. E o Senhor disse que jamais um justo seria desamparado, jamais ele mendigaria o pão, mas o justo sempre terá o sustento, sempre terá a provisão, sempre terá um teto sobre a sua cabeça, uma roupa para vestir e comida sobre a sua mesa. Jamais o justo terá falta de qualquer uma dessas coisas, porque é a promessa do Senhor. E nós, ó Deus, é por isso que nós, nesse tempo em que muitos estão assustados e amedrontados, estamos tranquilos, porque nós sabemos que o Senhor é quem nos sustenta e jamais nos faltará. Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor nos guia por pastos verdejantes, nos leva para águas tranquilas. Nós sempre seremos
sustentados pelo Senhor, e nada pode mudar essa verdade, ainda que o diabo e o mundo digam o contrário. Nós não damos ouvidos ao que o diabo e o mundo está dizendo, mas nós damos ouvidos à palavra do Senhor, o que o Senhor nos diz. Como cantamos há pouco, o Senhor diz que somos amados, o Senhor diz que somos seguros, o Senhor diz que estamos seguros e que somos fortes, ó Deus, mesmo quando pensamos que fracos estamos, mas nós somos fortes, porque o sangue do Cordeiro foi derramado lá na cruz, e por esse sangue nós temos a vitória, e nada pode mudar. Eu oro, Senhor, nesse momento, abençoando cada família que está me assistindo, cada casa, Senhor, ó Deus, aqui representada por Tua igreja. Eu declaro a bênção do Senhor, a provisão do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, não apenas nas finanças, mas na saúde, nos relacionamentos, em todas as áreas. Eu declaro a Tua bênção, a Tua vitória, em nome de Jesus. Ó Pai, receba os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai, como louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nesse domingo eu quero compartilhar com você uma palavra que fala a respeito do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro. Você sabe, hoje é domingo de Páscoa, e nós, diferentemente de muitos que nesse dia, para eles a Páscoa é representada por um coelhinho, por ovos de chocolate, nós sabemos que a verdadeira Páscoa é Cristo, é Jesus. Nós sabemos que a Páscoa é o Cordeiro que foi imolado. E sabe, nesse dia que o Cordeiro foi imolado, ali ainda no Egito, quando o povo de Israel estava, por ordem de Deus, nas suas casas, o anjo da morte iria passar. Era uma das pragas, um dos juízos sobre o Egito, ok? O povo ficou na sua casa, o povo de Deus, e o sangue foi passado nos umbrais da porta, nas vergas das janelas, e por conta daquele sangue, então todo o povo foi guardado. Ninguém, o anjo da morte não pôde tocar. E então esse anjo da morte, a Bíblia diz que ele passou por cima. Páscoa significa passar por cima. Por quê? Porque quando ele olhava na casa, ele via o sangue, ele não podia entrar. Escute, hoje eu e você estamos debaixo desse sangue, sabe? O fato de nós estarmos na casa não é estarmos confinados, não é o fato de ficarmos dentro das nossas casas nesse tempo que nós somos guardados e protegidos. O que nos guarda é o sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas, sabe? A casa não é a sua casa física, não é aquela casa, mas é você é a casa de Deus, e o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E sabe, o resultado disso é que o anjo da morte, aqui no caso, essa pandemia, esse vírus, ele não pode te alcançar. Quando ele chega perto, quando ele passa, ele vê o sangue de Cristo sobre você, e esse vírus então não pode te alcançar, nem a você, nem a sua casa, nem a sua família. Creia nisso, essa é a verdade. Por isso hoje eu quero falar sobre o sangue de Cristo, e eu digo para você nessa manhã que você deve ouvir o sangue de Jesus. Ouça o sangue de Jesus, sabe? Eu estou dizendo ouça, você diz, olha, eu tenho que ouvir o sangue, que coisa que é essa? O sangue fala, e é isso que eu quero dizer para você, o sangue de Jesus fala. Amém. O sangue fala, sabe, não é surpreendente isso que o sangue fala? Hebreus capítulo 12, diz o seguinte, verso 24 e verso 25, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Sabe, esse texto é tão poderoso, e ele fala que o sangue de Jesus e o sangue de Abel, eles estão falando. Você certamente conhece a história de Caim e Abel, que um dia Caim, por ter ficado com inveja do seu irmão, porque Deus havia aceitado a sua oferta e não a dele, ele ficou com inveja, e o que ele fez? Ele matou o seu irmão. E então a palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo 4,
verso 9 e 10, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Uau, olha, o sangue de Abel clamou da terra a quem? Ao Senhor. E o que você acha que o sangue de Abel estava clamando? O sangue de Abel estava clamando por justiça, por vingança. E aí você diz: pastor, mas é errado clamar por justiça? Escute, não é errado clamar por justiça, não é ruim, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores. Coisas superiores. Sabe, hoje, ao final desse culto, nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice. Esse cálice é o sangue de Cristo, que fala coisas superiores. E aí você talvez se pergunta: o que é essas coisas superiores, pastor, que o sangue de Jesus está clamando? Escute, o sangue de Jesus, quando ele foi derramado ali na cruz, quando lhe colocaram uma coroa de espinhos, açoitaram-no e colocaram-lhe os cravos nas mãos e nos pés, Jesus, ele disse algo tão poderoso, em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, o sangue de Jesus está falando então de perdão, misericórdia e graça. Enquanto o sangue de Abel está clamando por justiça, o sangue de Jesus está clamando por perdão, graça e misericórdia. Sabe, hoje eu quero dizer para você que a coisa mais importante na nossa caminhada cristã, para sermos abençoados, para desfrutarmos das bênçãos de Deus, é que você e eu creiamos que nós fomos perdoados por causa do sangue de Jesus. O perdão foi liberado ali. Veja, agora preste atenção no que diz o verso 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala. A palavra está dizendo para termos cuidado e não recusar ao que está falando. E quem está falando? É o sangue de Jesus. Logo nós precisamos entender que há uma necessidade de ouvirmos o sangue de Cristo. E o sangue de Jesus diz para você: hoje você é perdoado. Amém. Aleluia. O sangue proclama que você é justo pela fé. Então preste atenção, nós precisamos ser cuidadosos para não recusar o que fala. Não recuse a Cristo, não recuse o seu sangue. As pessoas comumente elas pensam que quando o problema vem, quando a dificuldade vem, a luta vem sobre elas, é porque há algum problema. Elas estão ali fazendo algo de errado. Mas escute, esse pensamento é um pensamento errado. É um pensamento ainda da velha aliança. É um pensamento que ainda faz com que você ache que está com algum problema com Deus, que Deus tem algum problema, alguma demanda com você. Mas preste atenção, quando você sabe que é perdoado, quando você sabe que é o diabo e o inferno que ficam falando esse tipo de coisa, te levando a ficar acusado e a ficar condenado, o seu posicionamento é de atacar toda a obra das trevas e toda a mentira do diabo, rejeitando, rechaçando essas mentiras, declarando o sangue de Jesus sobre a sua vida. E aí então você não fica mais sob acusação, você não fica mais debaixo dessa condenação que te leva a achar que Deus tem um problema com você. Mas escute, eu quero te dizer, nesse dia, nesse domingo de Páscoa, o Senhor não tem nenhum problema mais com você. O Senhor, Ele resolveu todo o problema há mais de 2000 anos, lá na cruz do Calvário. Quando o sangue do Cordeiro foi derramado, Ele disse: está perdoado. Quando Ele declara, está consumado, Ele disse: olha, não há mais pecado, nada mais pode te separar de mim, porque o meu sangue está te lavando e te purificando, e assim será até a consumação dos séculos. Nada pode mudar essa verdade. Pastor, mas eu erro de vez em quando, eu peco de vez em quando. Pois é, mas quando você erra, quando você falha, eu preciso dizer para você: confesse o seu erro, confesse o seu pecado, mas não para ser perdoado, confesse porque você já foi perdoado. Aleluia. O problema é que muitos estão ali confessando, tentando receber o perdão. Mas escute, você não confessa para ser perdoado, você confessa porque foi perdoado.
Então você se achega diante do Senhor confiadamente. Senhor, eu errei, eu falhei, é verdade, isso não é próprio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas eu também sei de uma verdade superior. O Senhor já me perdoou há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz. Amém. Eu sou lavado e remido pelo teu sangue. Veja, essa é a verdade que precisa tomar o seu coração todos os dias. Amém, meu irmão? Você já foi perdoado. Então a nova aliança é sobre isso que ela diz: perdão de pecados. Sabe, eu vejo muitos irmãos acham que isso é básico, que falar sobre perdão de pecados é elementar, é banal. Fala, pastor, mas isso é um negócio muito raso, muito simples. Isso é algo para novo convertido, mas eu preciso te dizer, isso é o engano do inferno, é o engano que o diabo tem trazido à mente de tantas pessoas. O inimigo quer manter cada uma das pessoas no cativeiro. Ele não quer que as pessoas saibam dessa verdade e creiam nessa verdade, que essa é a verdade mais importante que existe, que você e eu fomos perdoados. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Domingo passado, culto passado, eu falei sobre o quanto você é amado. Sabemos e cremos que somos amados. Sabe? O resultado de que eu e você somos amados é quando nós, na verdade, temos certeza, nós temos convicção que nós estamos perdoados. Se você entende o amor e você entende o perdão, você não pode mais viver sob condenação, sob acusação. O diabo não consegue mais agir na sua vida. Tudo que ele usa contra você cai por terra. Por quê? Porque você sabe que é amado e que foi perdoado. Caminha junto essas duas verdades, o amor e o perdão. Quando você tem essa consciência, você então reina em vida, você desfruta de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém, meu irmão? Se você não se lembrar constantemente que já foi perdoado, eu preciso te dizer, a sua fé se torna fraca, a sua mente se enche de acusações. É o perdão dos pecados que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. É saber que você já está perdoado, que não há mais nenhuma demanda. Sabe, não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que a maioria dos brasileiros já tiveram essa experiência, de estar devendo alguém. E quando nós estamos devendo alguém, como nós ficamos para com essa pessoa? Ficamos desconfortáveis, não é assim? Você fica desconfortável até pagar essa pessoa, você fica incomodado, você tenta evitar essa pessoa, você não, se você sabe que ela está num lugar, você não vai, você fica todo receoso simplesmente porque há uma dívida. E eu preciso te dizer que da mesma maneira o diabo ele quer fazer com todos nesse mundo, quer fazer com que todos os cristãos fiquem achando que ainda há uma dívida para com Deus. Para quê? Por quê? Para que você não se achegue ao Senhor ousadamente. Porque se você acha que tem alguma dívida, você não vai para o Senhor, você evita o Senhor, você não se relaciona com Ele, você não tem coragem de pedir a Ele aquilo que você tanto sonha. Os seus projetos, dificilmente você vai apresentar ao Senhor. Por quê? Porque se você tem consciência de pecado, você não consegue se relacionar com Deus como nós precisamos para desfrutar das bênçãos dEle. Amém? É necessário que você entenda que já foi perdoado. Não adianta ter teologia, mas ter uma fé fraca. Não adianta conhecer a palavra, como eu já ouvi esses dias assistindo um vídeo de um pastor dizendo que ele conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele estava falando cada absurdo, cada coisa que eu falei, meu Deus do céu, um grande teólogo com uma fé fraca. Por que, pastor, você diz uma fé fraca? Porque é uma fé errada. É uma fé errada. E quando nós temos essa fé errada, nós vamos agir errado. E nós não vamos nos apropriar daquilo que o Senhor preparou para nós nessa vida. Sabe, meu irmão, tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela fé. Tudo é uma questão de fé. Você e eu já sabemos, está tudo feito, Jesus já fez, Jesus já conquistou. No mundo as pessoas estão fazendo para conquistar, mas sabe, nós não. Na nossa vida nós só precisamos crer, porque tudo já foi feito por Jesus. Eu sei que muitos olham para isso e falam que é absurdo, tudo já foi feito. Pois é assim que o Senhor nos ensina, tudo já foi feito.
Pastor, quer dizer que nós não vamos trabalhar, nós não vamos fazer? Não, nós vamos fazer tudo que precisa ser feito, mas sabendo, tudo que nós estamos fazendo no descanso, confiado que na cruz tudo já foi conquistado. Nós não fazemos para conquistar, fazemos porque sabemos, o Senhor já conquistou por nós, o Senhor já venceu por nós. Precisamos apenas então ter fé, apenas crer, tomar a decisão de que tudo já está resolvido. Declare isso todos os dias. Lá em Efésios capítulo 1 versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja que texto maravilhoso. Diz assim: no Senhor, nele nós temos a redenção, e pelo sangue dele, escute isso, é pelo sangue nós temos a remissão dos pecados. E a pergunta é: o sangue já foi derramado? Se sim, o que eu preciso fazer? Saber que todos os meus pecados já estão perdoados, porque o sangue não será derramado mais uma vez, não haverá outro derramamento de sangue. O sacrifício foi feito de uma vez para sempre, amém, meu irmão? Então o sangue já foi derramado. Qual que é o resultado disso? Agora eu sei, todos os meus pecados foram perdoados, segundo a riqueza da sua graça. Que coisa maravilhosa, sabe? Se apegue a isso, e você vai viver uma vida extraordinária, maravilhosa e relevante em Deus. Serão dias preciosos. Então, diante dessa introdução, eu quero compartilhar com você 3 coisas que a revelação do sangue produz nas nossas vidas. Essas 3 coisas, se você receber no seu espírito como revelação, certamente você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Isso é essencial, isso é fundamental. Então, primeira coisa que você precisa entender é que nós devemos ouvir o sangue, ok? E o que o sangue está dizendo? Que você e eu estamos perdoados. Então, primeira coisa que eu quero te dizer: o perdão dos pecados gera fé. Quando nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados, o resultado é que nós teremos um coração cheio de fé. Amém, meu irmão? Você precisa entender que Deus não se move por causa de autopiedade, por causa de dó, né? Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu estou sofrendo tanto, essa doença, essa crise financeira, esse problema no meu casamento, Deus vai ter dó de mim. Escute, Deus não é movido, sabe, por dó. Se Deus se movesse por dó, por autopiedade, acredite, o mundo não estaria como está. Quantas pessoas estão passando fome e necessidade por esse mundo afora? Quantas pessoas estão passando por enfermidades terríveis, estão acamadas, morrendo dia a dia? Veja, não é isso que atrai a atenção de Deus. Só uma coisa pode atrair a atenção de Deus: a fé. Aleluia. Deus espera até que ele encontre fé. Quando Deus encontra fé, então ele pode mover. É por isso que nós estamos orando esses dias, é por isso que nós estamos jejuando. Estamos na nossa campanha 21 dias debaixo de suas asas. Hoje é o 14º dia, e nós estamos declarando isso já há 14 dias, que o Senhor já venceu, que o Senhor já nos deu a vitória, e nós estamos clamando para que todo esse mal cesse. E nós cremos, o Senhor já nos ouviu, e todo o mal vai passar, e nós vamos olhar para trás e ver o quanto o Senhor é bom, e o quanto Ele tem guardado o seu povo, a sua igreja, e aqueles que nele confiam. Sabe, meu irmão, você precisa manter confiança nele. É a única coisa que atrai a atenção de Deus, a fé. Amém. Verdade. Todos os dias, clame ao Senhor e diga: Senhor, e diga: Senhor, só o Senhor pode me socorrer. Só o Senhor pode me guardar, só o Senhor pode me livrar de todo mal. Coloque a sua fé em ação, meu irmão, e eu vou te dizer: o braço de Deus entrará em ação em seu favor. Você não é coitado, você é filho de Deus. Amém. Você pode levantar a cabeça, você pode, sabe, declarar todos os dias que é amado, que é filho. Isso não é arrogância, isso não é presunção, isso é o que a Bíblia diz a seu respeito. Declare todos os dias que você já foi perdoado, que você já está perdoado de todo pecado, de toda injustiça.
acredite, essa é a raiz de todas as bênçãos. Você, uma vez que entende que é perdoado, então você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Alguém certa vez perguntou: o que impede alguém de ser curado? O que talvez pode impedir que a cura venha sobre alguém? Sabe? A Bíblia diz que como Cristo é, nós somos nesse mundo. Compartilhei com você domingo passado essa verdade. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Logo, nós vamos observar diante dessa verdade que doença não parece algo agradável que vem de Deus. Não é verdade? Eu pergunto para você nesse dia: quem aqui que é pai colocaria uma enfermidade, um vírus no seu filho? Pastor, se ele se comportar mal, eu vou fazer tal coisa. Não faz, nem pai faz isso em sã consciência. Apenas alguém louco, doido, faria um negócio desse. Por mais que o seu filho faça coisas erradas, jamais você vai colocar um vírus nele, jamais você vai colocar uma doença nele. E a palavra diz: nós que somos maus, não faríamos tal coisa. Nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que é bom. Você acha que Deus vai colocar um vírus em você? Você acha que Deus vai olhar para você: ó, porque você agora pecou, eu vou colocar um vírus para você aprender. E aí eu vou te testar com esse vírus. Escute, quantas vezes eu tenho ouvido pregadores e pessoas dizendo que as lutas que elas têm passado, a enfermidade que veio sobre ela, está ligado a Deus testando-a. Não, Deus quer me testar com câncer. Espera lá, não pense um negócio desse, porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus não coloca câncer em ninguém. O câncer é maligno, é do diabo. O câncer não procede do Senhor. E para que você tenha cada dia mais certeza de que Deus não traz sobre ninguém câncer, não traz diabetes, não traz nenhuma doença que já foi catalogada, escute, é só você lembrar como Deus prova o seu amor por nós. Como Deus prova o seu amor, falamos domingo passado, pelo fato de Cristo ter morrido aonde? Na cruz. E aí você tem que fazer uma pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Qual foi o propósito? Nos salvar? Nos livrar da condenação eterna? Certo, foi para isso também, mas não foi apenas para isso. Lá na cruz o Senhor não apenas nos livrou da condenação eterna, que essa é a pior coisa, porque é a morte eterna, mas também Ele morreu para levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém. Então pare e pensa: Deus, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, ok? Para levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A palavra diz em Isaías que pelas pisaduras dele nós somos sarados, pelas suas chagas, pelas suas feridas. Então veja, toda a sua enfermidade, toda a minha enfermidade foi levada sobre Jesus, ok? Então veja, se Jesus levou as minhas enfermidades na cruz, seria muito incoerente dizer que o Pai hoje coloca enfermidade em alguém. Espera lá, Ele deu o Filho para morrer por nós, para levar as nossas dores e as nossas enfermidades, e agora você acha que Deus se arrependeu? Alguém que pensa que Deus se arrependeu é alguém que não conhece os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é o quê? Onisciência, presciência. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabia que você ia errar hoje. Deus sabia que você ia falhar mesmo depois de ter aceito o sangue de Cristo. Então, Deus não entregou enganado, pensando que você nunca mais iria errar. Deus sabia, você ia errar, ok? E ainda assim Ele falou: quando você era inimigo, quando você era meu inimigo, você ainda não estava na minha presença, eu já te amava. Aleluia! Eu já te amava. Você entende isso? Então não há possibilidade, não há respaldo bíblico para dizer que Deus coloca a doença em alguém. Então entenda uma coisa, meu irmão: esse vírus é do diabo. Como o diabo criou, como o diabo fez para esse vírus vir à tona, não sei. Uma coisa eu sei, de Deus não é. Por quê? Porque Deus só tem coisas boas para os seus filhos. Deus tem para você cura, não doença. Amém. O diabo vem e traz esses males, mas Deus está aqui para desfazer as obras do diabo.
A Bíblia diz que Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Escute, nós como igreja que estamos nessa terra, nós estamos aqui para fazer a mesma coisa, desfazer as obras do diabo. Por isso, jamais despreze a igreja, jamais despreze a oração, jamais despreze alguém que está ministrando uma palavra de fé, porque toda essa palavra e toda essa prática dos homens e mulheres de Deus, da igreja, é para desfazer as obras do diabo. Aquilo que o diabo tem trazido, o Senhor, então, Ele está aqui, através da sua igreja, para desfazer. Amém, meu irmão? Sabe, talvez você diga, pastor, então qual é o motivo? Ainda na pergunta que eu havia feito, qual é a razão porque alguém não pode ser curado? A única razão é a pessoa não crer que foi perdoada. Se ela não crê que ela foi perdoada, ela não pode receber a cura. Talvez você diga, mas qual é a base disso? Eu quero te mostrar. Marcos capítulo 2, verso 3 a 12, deixa claro essa verdade. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que ele jazia, o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração, porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Escute, por que esse paralítico foi curado? Porque ele recebeu o perdão de seus pecados. Talvez você diga, olha, todo aquele trabalho dos 4 amigos, descem ele, faz um furo no telhado, descem ele com a cama, todo aquele trabalho, de repente Jesus olha para aquele paralítico na cama e diz, estão perdoados os teus pecados. Talvez você pense, aquele paralítico deve ter pensado o seguinte, eu vim para ser curado, e ele fala de perdão. Não parece estranho? Não parece esquisito? Mas por que aquele paralítico precisava ouvir sobre o perdão? Porque é só através do perdão que nós recebemos a cura. A lógica de Jesus ela é muito simples, porque lá na velha aliança, alguém que estava em pecado, estava sob a maldição da velha aliança. E qual era a maldição da velha aliança? Doença, miséria e morte. Então veja, por que as pessoas estavam debaixo dessa maldição? Porque ainda não havia o perdão. Então Jesus, sabendo disso, o que ele falou? Estão perdoados os teus pecados. Por conta agora dos teus pecados perdoados, não há mais maldição sobre você. A maldição não pode mais te alcançar. Doença, miséria e morte não pode mais te alcançar. Escute, porque você e eu fomos perdoados. Nós podemos desfrutar de saúde, ok? Prosperidade e vida. O oposto da maldição da lei. Nós não estamos mais sob maldição. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Veja, isso não gera fé no seu coração? Quanto mais você sabe que é perdoado, mais fé você vai ter no seu coração. Amém, meu irmão? Amém. Não há mais nenhuma demanda entre nós e Deus. Toda essa demanda foi resolvida na cruz. Deus é bom, meu irmão, e Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer derramar sobre a sua vida as suas bênçãos. Ele quer derramar sobre você saúde, prosperidade e vida. É isso que Deus tem para nós. Amém? Então guarde no seu coração, o perdão dos pecados sempre vai gerar fé. Nunca pense que se trata de um assunto pequeno. Nós estamos aqui, acredite em mim, para pregar isso. É essa mensagem que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Quando eles entenderem que foram perdoados, quando eles entenderem
porque eles são amados, então eles vão poder desfrutar de todas as promessas de Deus. Amém, meu irmão? Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 47 diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha que texto poderoso no Evangelho de Lucas. O nome de Jesus é para ser pregado arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Essa é a mensagem, que Jesus morreu na cruz, e se você crê no seu sacrifício, você receberá o perdão dos pecados. E se você crê que foi perdoado, você vai ser curado, vai ser próspero, vai reinar em vida. Isso vai encher o seu coração de fé. Declare hoje, declare todos os dias: fui perdoado, não há mais culpa, não há mais acusação, e por isso eu tenho fé para me levantar diante do meu Pai que me ama. Amém, meu irmão? Creia nisso, creia nessa verdade. A segunda coisa que o perdão nos fala: o perdão dos pecados gera em nós amor. Amor. Domingo passado eu falei que você é muito amado e que não importa, o que importa não é o seu amor a Deus, o seu amor por Deus, mas o que importa é saber que é amado por Ele. Não é verdade? Mas nós não podemos desprezar essa verdade de que nós amamos ao Senhor e vamos amar ao Senhor. O que você precisa saber é que você não pode amar a Deus por si só. Você só pode amar ao Senhor pela graça. Você só pode amar ao Senhor pela provisão dEle. E aonde essa provisão ela nos foi dada? No perdão dos pecados. Quando eu sei que eu fui perdoado, eu amo muito mais ao Senhor. Isso não é fantástico? Quanto mais eu sei que eu sou perdoado, quanto mais eu tenho consciência disso, mais eu amo ao Senhor, mais eu me dedico a Ele, mais eu me envolvo com Ele, mais eu me relaciono com o Senhor. Amém, meu irmão? Sabe, o nosso amor a Deus depende do quanto sabemos que fomos perdoados. Acredite, quando nós sabemos que fomos perdoados de uma dívida impagável, passamos a nos relacionar com Deus de maneira intensa e passamos a amá-lo como nunca antes. Sabe por quê? Que alguns irmãos não amam ao Senhor intensamente, porque eles ainda não sabem que eles foram muito perdoados. Sabe qual é o problema? Existem irmãos que pensam que eles não usaram muito sangue de Jesus. Eles dizem assim: olha, o meu pecado é muito pequenininho, então eu usei muito pouco do sangue de Jesus. Existem os penteadinhos na igreja, existe aqueles todo arrumadinho, com a Bíblia debaixo do braço, e ele olha para o vizinho e fala: aquele ali pecou demais, aquele sim precisa do sangue, eu só preciso de uma gotinha do golinho do sangue, eu não preciso de tanta coisa. Veja, essas pessoas dificilmente elas são intensas no Senhor. Por quê? Porque elas não têm conhecimento de que elas foram muito pecadoras. Só que qual que é a definição de pecado para as pessoas? É se eu estou fazendo nessa vida alguma coisa errada. Se eu não matei, já ouvi pessoas dizendo: não matei, não roubei, não fumo, uso droga, não faço nada dessas coisas, eu sou uma boa pessoa, logo eu não uso muito o sangue do Cordeiro. Escute, meu irmão, você e eu nascemos pecadores, nascemos no pecado. A palavra diz que nós somos concebidos no pecado. Então o que define o pecado na nossa vida não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. A definição de pecado na nossa vida é que nós já nascemos em pecado. Você pode passar a vida toda fazendo boas coisas, boas obras, não fazendo coisas terríveis, não cometendo atrocidades. Escute, se você não crê no sangue do Cordeiro, vai ser condenado e vai para o inferno. Todos precisam ter consciência de que foram muito pecadores. Todos. Pastor, mas tá estranho, porque eu tenho escutado que nós devemos ter consciência do amor de Deus. Sim, justamente, tenha consciência do amor de Deus, mas sem se esquecer de onde você foi tirado. Amém. Porque se você se esquecer de onde foi tirado, você não ama ao Senhor, não vai conseguir amar ao Senhor intensamente. É necessário saber que você foi perdoado de uma dívida impagável. Não importa se você fez só coisas boas nessa vida, porque você não é um criminoso, não é um bandido. Escute, você usou o sangue de Jesus, como todos que pecaram de maneira, grosseira, escandalosa.
todos usaram o sangue de Jesus da mesma maneira que estão na presença dele. Todos precisam do sangue de Jesus, porque a dívida de todos não podia ser paga por dinheiro. Pode reunir todo o dinheiro desse mundo, nada disso poderia pagar a minha e a sua dívida. A nossa dívida só pode ser paga pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá na cruz. Amém, meu irmão? Eu quero te mostrar isso na Bíblia, ok? Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que texto maravilhoso! Aqui está a prova de que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Quanto mais você sabe que foi perdoado, quando você tem consciência de que foi perdoado de uma dívida impagável, você é apaixonado pelo Senhor, você jamais abre mão daquilo que Deus tem para você. Você se envolve com Deus. Sabe qual que é a experiência no longo, de toda a minha caminhada com o Senhor? E observando, você vê na vida da igreja irmãos intensos e irmãos light. Eu vou usar essa expressão light. São irmãos que não se envolvem, irmãos que não querem se envolver, irmãos que ficam muito ali na deles, nos bastidores, Por que existe essa diferença? Alguns dizem que tem a ver com o chamado. Uns foram chamados, outros eu quero te dizer, todos foram chamados na nova aliança para serem reis e sacerdotes. Todos. A diferença é que uns sabem o quanto foram perdoados e eles dizem: eu quero dar minha vida por essa obra. Amém. Eu quero dar minha vida pela igreja. E aí tudo que é pedido pela igreja, tudo que o Senhor fala para elas, elas não acham muito, não acham caro. Elas acham pouco. Por quê? Porque elas falam: da dívida que eu fui pago, tudo que eu fizer ainda é pouco. Verdade. Você vê que diferença? Qual que é a chave? É saber que você foi muito perdoado. E você foi. Eu preciso te dizer isso. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Sabe? Eu sei que alguns ficam incomodados quando eu falo de dízimo, mas essas pessoas que têm problema com o dízimo e ficam incomodadas com o dízimo, é porque elas ainda não sabem o quanto elas foram perdoadas. Alguém que sabe o quanto foi perdoado, ele fala assim: o dízimo é pouco. O dízimo é pouco, eu estou dando isso aqui porque a palavra me ensina, mas é pouco, eu quero dar muito mais, eu quero prosperar e poder abençoar a igreja ainda muito mais. Aleluia. O que vai te levar a essa postura? Saber que foi muito perdoado. Conheço uma família e conversando com ela foi tão interessante, e ela disse assim: a família, esse casal, falou: pastor, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei a vida que eu vivia, a miséria que eu vivia, na prostituição, sabe? Vivi uma vida promíscua, meu casamento era conturbado, era bagunçado, eu traía minha esposa,
minha família era um caos. Mas o dia que eu recebi Jesus, eu fui convidado para esse tal de encontro com Deus. Eu fui nesse encontro com Deus. Fiquei bravo lá, me pegaram meu celular. Na época tinha esse negócio do silêncio. Fiquei bravo, mas eu sabia que foi de Deus. Aquele depois eu fui entender porque os meus amigos estavam me ligando, querendo me buscar lá nesse lugar para ir para a festa, para a noitada. E sabe, naquele dia eu tive uma experiência com Jesus, naquele encontro. E a partir dali a minha vida, a minha família foi transformada. E sabe o que ele falou? Fala, tudo que eu fizer para a igreja e para o Senhor é pouco. Porque ele sabe de onde ele foi tirado. Ele sabe o quanto ele foi perdoado. Então eu quero te dizer, meu irmão, é vital você saber que foi perdoado para amar ao Senhor intensamente. Quanto mais você ama, quanto mais você sabe que é perdoado, mais consciência de que você foi perdoado, mais você ama o Senhor e se envolve com Ele. Amém? Não é que é a parte mais importante. A parte mais importante é você saber que é muito amado. Mas veja, amar ao Senhor não pode ser desprezado jamais. É tão bom viver a vida da igreja amando ao Senhor, fazendo tudo com prazer, tendo tudo como privilégio. Eu gosto de falar isso em tudo que nós fazemos para o Senhor, irmãos. Nós somos privilegiados, sabe? E eu encerro falando do último ponto que a consciência do perdão dos pecados nos traz. Quando nós temos consciência do perdão dos nossos pecados, nós somos cheios do Espírito Santo. Uau! Sabia que para ser cheio do Espírito Santo precisa ter consciência que você foi perdoado de todos os seus pecados? Sabe por que muitos irmãos não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo? Porque ainda eles pensam que tem alguma coisa na vida deles que está errada e por conta disso eles não podem ser batizados. Essa é a verdade. Eles dizem, não, mas eu ainda não parei disso, eu não parei daquilo, eu ainda tenho isso aqui, eu tenho aquilo outro. Aí fala de batismo com o Espírito Santo, sabe o que eles falam? É verdade, o Espírito Santo é o nosso bem maior, amém, irmãos? Amém. Me empolgando aqui, estou falando, comecei a interagir com os irmãos que estão aqui. Deixa eu voltar aqui para a câmera. É o nosso bem maior, o Espírito Santo, amém? É o penhor que foi dado como garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar. E alguns dizem assim, como é um negócio muito precioso e muito valioso, eu não posso receber enquanto eu não andar na linha. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo jamais pode me batizar. Mas é mentira isso, é mentira. A verdade é que quando você entendeu que já foi perdoado os seus pecados, você já está apto a receber o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos na palavra de Deus, lá em Atos capítulo 10, Pedro, ele estava pregando para Cornélio que ele teve uma visão. E sabe o que o anjo fez? O anjo apareceu em visão para Cornélio e mandou chamar Pedro. Sabe o que eu acho interessante que o anjo manda chamar Pedro? Porque anjos não pregam, anjos não podem pregar. Sabe por que anjo não pode pregar? Porque anjo não foi perdoado. Só pode pregar quem foi perdoado. Porque a mensagem do Evangelho é sobre remissão de pecados. Então o anjo fala, Cornélio, chama Pedro, porque Pedro foi perdoado. O anjo não pecou, então ele não tem do que se arrepender, ele não sabe o que é ser perdoado, mas Pedro sabia. Só quem foi perdoado pode pregar o Evangelho do perdão, meu irmão. Atos 10, 43 e 44 diz, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Olha que poderoso. De todos os profetas dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Sabe o que o texto está dizendo? Todos eles que foram perdoados, que receberam remissão de pecados, eles então passam a dar testemunho. Só testemunha quem sabe que foi perdoado. Só quem sabe que não há mais pecado o separando do Senhor. Verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe por que aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo foi derramado daquela maneira? Sabe qual que era a mensagem que Pedro estava dizendo? Era a mensagem de arrependimento de pecados, de perdão de pecados. Essa era a mensagem
que o Senhor, por seu sacrifício, havia perdoado os pecados daqueles que creem. E essa é a razão, e esse é o motivo porque muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo. Escute, meu irmão, declare todos os dias que você é perdoado. E creia, peça pelo batismo com o Espírito Santo, você será batizado. Você será cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito. O Espírito já habita em você, mas eu quero te dizer, Ele quer te batizar com o poder. E para você receber esse poder, você precisa ter consciência de que não há mais nenhum pecado te separando do Senhor. Pastor, você quer dizer que eu não peco mais? Não estou dizendo que você não peca. Eu estou dizendo que o problema do seu pecado já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás. O pecado deixou de ser um problema. Eu sei que algumas pessoas ao ouviram falar isso, pensam que eu estou dizendo que não tem problema pecar. Não é isso que eu estou dizendo. O pecado sempre vai ser nocivo. O pecado sempre vai trazer problema. Ok? O salário do pecado é morte. Essa verdade não foi mudada. O que você precisa entender é que o pecado não pode mais se separar do Senhor. Quando você erra, quando você falha, você tem um advogado junto ao Pai que te defende. O acusador pode falar o que for, mas existe um advogado, Jesus Cristo, que nos defende. E Ele não nos defende com palavras, Ele nos defende com o seu sangue que foi vertido no Calvário. Este sangue te lava e te purifica. Amém, meu irmão? Sabe, você precisa saber, não há mais nenhuma dívida. Você foi completamente perdoado. Então você poderá desfrutar de todas essas bênçãos que eu compartilhei com você nessa manhã, nesse domingo. Não é porque você merece, não é porque você é bom, é porque Ele te ama. O Senhor te ama. Se você entender que foi perdoado, você será cheio do Espírito Santo. Amém? Eu encerro dizendo para você que a revelação de que o sangue de Jesus nos traz perdão de pecados gera em nós, gera em mim e em você fé, amor e enchimento do Espírito Santo. Essas três bênçãos, fé, amor e enchimento do Espírito Santo, só pode estar presente na sua vida se aí há consciência de que você foi perdoado de todos os pecados. Nesse domingo, nesse culto de celebração, nós vamos participar da mesa do Senhor. Durante esses 21 dias nós estamos participando do pão, participando do cálice, anunciando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha para nos buscar. Amém? Aí, na sua casa, chame a sua família, chame todos nesse momento para participarem da mesa do Senhor. Nós vamos comer do pão, que é o corpo de Cristo, e nós vamos beber do cálice. A todos os dias nós estamos declarando isso. Durante 21 dias, essa é a nossa última semana, em que nós vamos estar todos os dias celebrando a ceia, por ocasião dessa nossa campanha, 21 dias debaixo de suas asas. Eu quero que você pegue o seu pão e vamos declarar. Eu quero que você declare após mim, diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Diga: Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Diga: pelas suas pisaduras eu já fui curado. Diga: ao comer este pão, eu estou comendo dele. Ele é a minha vida, Ele é a minha cura, Ele é a minha saúde. Diga: eu creio que sou membro de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Diga: o corpo de Cristo, não há maldição, nenhuma maldição. Diga: o diabo não pode tocar em Cristo, portanto, ele não pode tocar em mim, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Diga: ao comer este pão,
Eu declaro que estou em unidade com meus irmãos. Cremos em um só Deus, em um só Senhor. Temos uma só fé e andamos em um só Espírito. Aleluia, aleluia. Pegue o seu cálice, erga o seu cálice e diga: este cálice é o cálice da nova aliança no Senhor. Diga: por este sangue eu sou lavado, perdoado, purificado, santificado e justificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou por preço de sangue. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador. Eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Diga: ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Diga: ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Diga: ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Diga: ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus. Aleluia, aleluia. Antes de você comer do pão e beber do cálice, meu irmão, se porventura você está me assistindo, está participando desse culto, tiver alguma enfermidade, ao comer do pão, declare a cura do Senhor sobre essa enfermidade, e que ela é ilegal, e que na cruz do Calvário o Senhor já levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Coma do pão, beba do cálice, crendo nessas verdades em nome de Jesus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor. Quem Deus liberta, ninguém vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça
se aproprie do sangue do Cordeiro. Ouça esse sangue que diz: você é perdoado. Aleluia! Estenda suas mãos aí como quem recebe, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida: que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, os seus filhos, tudo que você fizer. Seja abençoado, meu irmão, porque você foi perdoado. Aleluia, amém. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe.